agora, Tia Kel. Oi, Tia Kel. Oi, a paz do Senhor para todos. A paz. Boa noite, Tia Kel. Que alegria ter você aqui. Eu te agradeço Eu que muito. agradeço. A Tia Kel está sempre ali no grupo, participando, né, ajudando. Ela me chamou no privado, me contou um pouco a sua história, né, a história do irmão dela, que ela vai estar contando aqui. Eu falei assim, então você vai participar, vai dar um testemunho nessa conferência, porque as pessoas precisam também ouvir essas experiências, né, reais ali, tão perto, né, Tia Kelly? Então, ali, a Sim, família, né? Nós teremos outras pessoas aqui também falando um pouco da sua experiência. Vamos ter uma mães falando, vamos ter psicólogo falando, enfim, várias pessoas falando sobre essa questão de olhar também, né, para o outro com um olhar, não um olhar de indiferença, mas com um olhar diferente, que é um olhar diferente dos outros, né, um olhar de amor, de empatia, de colocar no lugar do outro, de compaixão, e entender que nós precisamos acolher essas crianças e fazer a diferença, que a sua igreja, a minha igreja, faça a diferença onde ela está. Amém, Tia Kézia? Então, eu queria começar te agradecendo por toda a sua participação no grupo de inclusão do WhatsApp. Sua vida é uma bênção. Eu creio que Deus ainda vai te usar muito em prol desse assunto, até mesmo pela sua experiência de vida. Eu creio que o Senhor ele vai te usar, como já tem usado, creio que o Senhor vai te abençoar, né, porque você está debaixo da vontade dele e está aqui com a gente, né, com o coração disposto, pronta a servir ao Senhor e compartilhar, né, o seu testemunho com a gente. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente nesse momento. E eu gostaria de começar, então, orando por você, tá bom? amém. E Tá depois da bom. oração, o tempo é todo seu. Amém. Orando. Querido Deus, Amém. amado Pai, obrigada, Senhor, por esse momento aqui juntos, ó Pai. Obrigada, Deus, pela vida, Senhor, da Tia Kédia, Senhor, e pela vida de todos que estão aqui participando nesse momento. Obrigada, Pai, por essa conferência, Senhor, que o Senhor está dando a oportunidade de ser realizada para a honra e glória do Teu nome, Pai. Ó Deus, que seja um dia de despertar em nossas vidas, no nosso ministério, principalmente, Senhor, para o modo pelo qual nós estamos se servindo, pela maneira como nós estamos acolhendo, nos preocupando, Senhor, com esse assunto, Pai. Tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor, e te peço em especial que o Senhor abençoe neste momento a vida, Senhor, da tua Kézia, tua filha, tua serva, Senhor. Ó Pai, que esse momento seja conduzido, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. 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 Fique à A vontade. paz do... Amém. A paz do Senhor mais uma vez a todos. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. Meu nome é Kézia Teixeira, mais conhecida pelas crianças de pernas curtas e algumas de pernas compridas, como Tia Kel. Eu sou professora secular, trabalho em uma escola de educação por princípios, moro em São Paulo, na região do Grande ABC, e estou concluindo aí, só está faltando o diploma chegar, né? Neuropsicopedagogia clínica, e janeiro também eu concluo o curso de psicopedagogia clínica. Mas hoje eu vim aqui como familiar de um deficiente. Na minha família, eu tenho meu irmão, que ele é deficiente mental, né? Ele tem o CID dele é F71.1, que é um retardo mental severo, ele tem. Eu vou, no caminhar da nossa conversa, eu vou contando como tudo aconteceu. Eu tenho meu esposo, que é deficiente físico, tenho também o meu primo, que é cadeirante, tinha o meu avô até junho, que também era cadeirante, e tem uma prima que é surda. Então, eu venho de uma família onde tem bastante deficiente,
mas em especial eu quero falar do deficiente que fez parte, né, da minha vida e que eu fiz parte da vida dele desde a barriga da minha mãe. Nós somos uma família, né, minha mãe teve 8 filhos, meus pais tiveram 8 filhos, o meu pai já dorme no Senhor, a minha irmã também, que era depois de mim, já dorme no Senhor. Então, nós ficamos 7 filhos e a minha mãe. E por que eu resolvi me especializar, resolvi estudar, resolvi procurar, buscar, né? Eu estudo muito, 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 gente. Eu leio muito, inclusive, vou mostrar que ela está aí online e um dos livros que faz parte do meu acervo é o livro da Esther, né? Um livro muito bom, eu indico. Tem um outro livro que também que é meu livro de cabeceira, que é esse livro aqui, Deixai Vir a Mim, as Crianças, que fala também, que ajuda, e muitos outros que eu tenho lido, que são seculares, e um outro livro que é da APEC, que eu também li, que eu gostei. Mas ainda é muito pouco, ainda é muito pouco. E quando se fala em inclusão, na igreja especialmente, nós precisamos ainda correr bastante. Eu louvo a Deus pela vida da Esther, que tem sido uma coluna no sentido de inclusão na igreja. A Esther tem levantado a bandeira, e há uns anos atrás, uns 6 anos atrás, o Senhor me fez lembrar de uma promessa que eu havia feito a ele quando eu era criança. Quando eu via todo o sofrimento da minha família com meu irmão, eu disse assim: Deus, quando eu crescer, eu vou me preparar para nunca os outros pais passarem pelo que a minha família passou ou passa. Então, eu quero iniciar lendo com vocês a palavra de Deus em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim, ó, eu vou mostrar para vocês aqui em visuais. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, inclusive aos deficientes, tá? Inclusive aos deficientes. E o evangelho que não é inclusivo, esse evangelho, ele não é o evangelho genuíno. O evangelho que o Senhor deixou para que nós disseminássemos na terra. Então, se o evangelho que você está vivendo, que você está pregando, não é inclusivo, eu vim aqui te dizer que corra, porque precisamos incluir todos precisam ser incluídos. Não só as crianças deficientes, mas os adultos também, as crianças de pernas compridas. E eu te faço uma pergunta. Lá na sua vizinhança, lá na sua igreja, lá na sua família, tem alguém com deficiência? Então, responda aí para você. Na minha época, voltando na minha época, eu não sou tão velha, mas eu estou quase na casa dos 50. Na minha época, eu particularmente não via quase deficientes na igreja. Eu me lembro do meu irmão, que era da minha vivência, né, que fazia parte da família, e lembrava de uma irmã de uma amiguinha minha da igreja, que os pais eram crentes, que os pais iam para a igreja, mas ela ficava em cima de uma cama e ela não ia para a igreja. Então, eu me lembro muito bem disso. E como que começou nossa história? Como que tudo começou?
Começou quando Neto, Claudionor Soares Neto, que é o nome do meu irmão, nasceu. Ele nasceu, gente, normal, ele não tinha problema nenhum, não tinha deficiência nenhuma. Aos 9 meses, a minha mãe era professora, então nós ficávamos com uma irmã que cuidava de nós. Quando ele tinha 9 meses, ele já falava algumas coisas, ele já falava mamã, papá, já andava segurando nas coisas, ele começou a tentar andar muito cedo. E o que aconteceu? Em uma das tardes, eu me lembro que ele tomou a mamadeira e começou a passar muito mal, muito mal. E teve uma febre altíssima, altíssima, muito alta. E naquela época, telefone era muito difícil. Eu tinha, nessa época, uns mais ou menos 6 anos de idade. E eu me lembro que a irmã que cuidava de nós, ela colocou Neto para dormir. E nós não sabemos se nesse sono dele ele teve alguma convulsão. Eu só sei que quando a minha mãe chegou e meu pai do serviço, ele estava com a febre muito alta. E eles foram até o hospital. Mas a febre era tão alta que lá eles tiveram que dar aquele... Eu não sei o nome que fala, eu sei que eles põem umas gases no corpo da criança, não sei se ainda usa isso, eu acho que não. Colocou bastante gás nele para poder baixar a febre. E a partir dali começou a luta da minha mãe e do meu pai, porque a partir dali Neto não andou mais, Neto não engatinhou mais, e ele não falou mais. Ele não falou mais. E a partir dali começou uma luta. Meu pai ele não aceitava. Era o primeiro filho homem, o filho esperado do meu pai. E meu pai não queria, não aceitava. Ele dizia, Deus me deu um filho sem deficiência nenhuma. E foi muito difícil. Esse período, nós chamamos de o período do luto, hoje. E naquela época era tudo mais difícil, não tinha a tecnologia não era avançada, os médicos ainda estavam um pouco assim, sem saber, e eu me lembro que Neto foi crescendo, e aquele menino não falava, tudo que queria, ele apontava, ele batia com a cabeça, ele era muito nervoso, e às vezes a minha mãe trabalhava o dia inteiro, e eu ajudava a cuidar dos meus irmãos. E o tempo foi passando. E quando o Neto tinha 5 anos, Neto voltou a falar e a andar. Começou a andar, começou a falar, começou a aprender tudo novamente. E minha mãe começou a correr para os médicos. Eu me lembro que a primeira medicação, os médicos passaram para ele, e Neto teve uma convulsão ao tomar a medicação. Neto teve uma convulsão muito forte, e os médicos tiraram essa medicação e entraram com uma outra medicação que ele tomou dos 9 aos 11 anos. Quando ele tinha 11 anos, os médicos deram alta da medicação. Só que nesse tempo todo, o que aconteceu? Neto não se adaptou em escola nenhuma. Eram poucas as escolas, era na época, né, que haviam as escolas especiais, que eles chamavam, né? E tinha uma escola particular na nossa cidade, nós morávamos no interior da Bahia, e Neto foi para essa escola, mas ele não se adaptou. Minha mãe tentou nas escolas, né, que não eram escolas especiais, nas escolas onde os irmãos estudavam, mas também toda vez mandavam chamar minha mãe
para devolver meu irmão, porque os professores não estavam, né? Os professores não estavam preparados para receber. Na igreja, por diversas vezes, nós recebemos neto de volta. E eu me lembro do rosto da minha mãe, do rosto do meu pai, quando a professora da EBD, quando a professora da EBI vinha devolver. Não falava às vezes nada, mas o olhar dela, eu percebia que era assim, olha, eu não consigo, eu estou devolvendo o seu filho, ele não consegue absorver. E quando eu vi aquilo, as lágrimas vinham no meu rosto. E eu dizia, por que o meu irmão não pode ficar junto com a gente? Por que só nós podemos ficar? E eu cresci com essa vontade, com esse desejo. E Deus criou em mim uma empatia muito grande nesse sentido. De ter essa vontade de ajudar as famílias, de ajudar as famílias, de ajudar a igreja a entender que não é só a sociedade que precisa incluir, a igreja também precisa incluir. O evangelho de Jesus Cristo precisa ser um evangelho que inclui as pessoas. Olha, nas festas de aniversário, nós não íamos mais. Por quê? Porque ele chegava na festa, ele queria mexer em tudo, ele queria logo o bolo, ele queria logo o lanche, e as pessoas não entendiam, então era melhor não ir ou, às vezes, não convidar. Então, isso, vocês imaginem como que nós nos sentíamos, como que nós nos sentíamos. E há uns anos atrás, Deus me fez lembrar dessa promessa que eu fiz, que eu cresceria e que eu levantaria essa bandeira, a bandeira da inclusão. A bandeira da inclusão. E eu disse, meu Deus, mas peraí, Senhor, tem tanta gente que pode fazer isso. E o Senhor me passou como se fosse um filme de tudo que aconteceu com meu irmão. Gente, neto, minha mãe nunca deixou de levá-lo para a igreja. Minha mãe nunca fez rodízio com meu pai. Ela dizia assim, eu creio piamente que ele será evangelizado e ele entenderá o plano da salvação tanto quanto vocês. Minha mãe falava conosco. E minha mãe, sabe quando que Neto foi evangelizado? Nos cultos domésticos na minha casa. Todo mundo tinha vez e ele também tinha vez. Ele não aprendeu a ler, não foi por falta de mandar para a escola, não foi por falta de minha mãe, que era professora, e eu também cresci e me tornei professora, não foi por falta da gente ensinar. Os médicos falaram para minha mãe que a parte cognitiva dele, tanto comportamental, quanto a parte de memória, quanto a parte dessa questão de aprendizagem, ficou defasada. Era natural. A parte do cérebro dele que foi lesionada era uma parte super importante. Mas sabe o que me chama a atenção? E eu estou me segurando para não chorar, irmãos. Porque Neto, ele não aprendeu a ler, ele não sabe assinar nem o nome dele. Ele não sabe, ele tem 40 anos hoje. Mas Neto se tornou um obreiro da casa do Senhor. Neto teve a vontade, o desejo de descer as águas. E ele pediu, ele disse assim, mãe, eu quero me batizar, eu quero tomar ceia. Olha o que Deus
faz uma pessoa que não sabia ler, mas uma pessoa que foi criada na igreja, uma pessoa que não teve, talvez, essa possibilidade de estar na sala por conta de o nosso preparo não estar, não termos esse preparo para abraçar, para acolher essa criança e sua família. Mas a minha mãe, o meu pai, a nossa família não deixou o neto aquém das verdades eternas, das verdades bíblicas. Eu me lembro que às vezes ele ainda estava falando enrolado, e a minha mãe dizia, agora Neto vai contar um testemunho, agora Neto vai cantar. E do jeitinho dele ele fazia. É muito importante nós entendermos, eu entendi com isso que para você chegar no coração de uma criança, para você disseminar o evangelho genuíno, para você plantar numa criança as verdades eternas, nem sempre precisa do cognitivo. Precisa de um coração quebrantado. E me faz lembrar de uma passagem bíblica lá em Marcos também, capítulo 2, que é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. Eu só vou ler o 5, que diz assim, ó. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus não estava preocupado em curar o paralítico, ele estava preocupado com a salvação do paralítico. E ao decorrer da Bíblia, nós vemos que alguns deficientes Jesus curou bem, mas outros não. Então, nem todos os alunos seus, nem todos os familiares, nem todos os vizinhos serão curados. Mas Jesus quer entrar no coração de todos. A salvação é para todos. E esse exemplo que eu estou dando a vocês, da minha casa, é um exemplo vivo. Neto, quando chega o dia que a minha mãe tira o dinheiro dele, ele já fala, ele não... Gente, eu fico imaginando que coisa maravilhosa. Eu fico imaginando a pessoa que não sabe ler e escrever. Aí olha para minha mãe e diz assim, ô mãe, é o dízimo, tá? Põe no meu envelope o dízimo. Mãe, a minha oferta deu horário, gente, é muito... Gente, eu fico... Meu coração chega, palpita. É muito maravilhoso quando dá o horário. Às vezes, eles moram na Bahia e eu moro em São Paulo. Às vezes, eu estou falando com a minha mãe em chamada de vídeo e eu vejo quando ele fala assim, mãe, estou pegando o controle da igreja e a chave, estou indo abrir a igreja. Ele que abre a igreja. Ele abre a igreja, ele arruma tudo, o que tiver para arrumar, e fica lá na porta, aguardando os irmãos chegarem, para ele dar as boas-vindas, para ele mostrar o lugar onde tem que sentar. E quando eu fui lá esse fim de ano, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, ô Késia, eu já estou cansado de ser porteiro da igreja, eu quero sentar com os pastores lá em cima, no púlpito. E eu ri, mas depois eu falei assim, gente, como pode? Ele entendeu que tem hierarquia e que ele está na porta ainda, mas ele tem um desejo de pregar a palavra, de estar lá no púlpito. Então, queridos e queridas, aquele aluno seu que talvez ninguém dê nada por ele, alguém diz assim, mas não tem jeito não, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer nada. Não importa, não importa. A salvação é para todos. A salvação é para todos. Mas o que a igreja precisa fazer? Precisa se preparar para receber. Se na sua igreja não tem
criança deficiente, não tem adulto com deficiência, é porque a igreja não está preparada para receber. Não está preparada. Infelizmente, às vezes até o layout da igreja não é para uma pessoa que anda de cadeira de rodas, que anda de muleta, que tem dificuldade. Então, até isso, as igrejas precisam, nós precisamos estar à frente, ajudando. E eu me lembro que quando eu comecei a engatinhar, a levantar a bandeira da inclusão na igreja, eu me lembro que eu ouvi de algumas pessoas assim, minha filha, menina, você pode, com esse curso, abrir a sua clínica, você pode ganhar dinheiro. Por que você está preocupado, deficiente, não entende nada da obra do Senhor, não entende nada? Olha, aquele dia foi um dia amargo quando eu ouvi isso. E não foi de uma pessoa que não entenda, é uma pessoa que estuda e que sabe. E eu fiquei muito triste, porque eu tenho um exemplo na minha casa. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, na casa da minha mãe, de um menino que cresceu, que não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, mas que recebeu Jesus, que toma Santa Ceia, que vai para a igreja todos os cultos. Precisa ver como foi difícil minha mãe segurá-lo nos dias de pandemia, porque ele queria ir para as lives, para ficar tomando conta da porta da igreja. Quando liberou a porcentagem, ele falou, eu vou, mãe, eu vou, porque a igreja está sentindo falta do porteiro, eu preciso ir. Não dá para não ir. Então, talvez você entrou aqui e você tenha dito, talvez você tenha um filho, tenha um aluno, e tenha dito assim, meu Deus, será? Será? Nós precisamos trabalhar a empatia dentro das nossas igrejas. A empatia é eu entender e eu sentir a necessidade do meu irmão. Existe uma coisa que se chama, individualidade. Cada indivíduo é único. Cada um é individual. E a palavra de Deus diz em Romanos 12, capítulo 12, versículo 4, assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, cada um de nós somos individuais, temos a nossa individualidade. E nós precisamos respeitar a individualidade do outro. Talvez seja uma deficiência, talvez seja uma dificuldade de aprendizagem, e nós precisamos respeitar, nós precisamos abraçar essas famílias. Abrindo parêntese aqui, eu me lembro, eu moro em um condomínio fechado, e eu me lembro que um dia eu estava andando, e uma mãe me chamou, uma moradora, e falou assim, eu estou indo numa igreja, mas eu estou quase desistindo. Eu falei, mas por quê? Não está gostando do ambiente? Ela falou, estou amando, mas, como você sabe, eu tenho um filho autista. E quando chega na igreja, ele começa a gritar, e os irmãos olham tudo para a minha cara, tipo assim, por que você não educa o seu filho? Por que você não faz isso? Irmãos, nós precisamos nos reeducar. Nós precisamos aprender. E tem que começar de cima. Nós precisamos que toda a igreja esteja envolvida nesse movimento, esteja envolvida
na inclusão de pessoas com deficiência, porque senão, eu sinto muito em dizer-lhes, nós estamos pecando, porque o evangelho tem que abranger a todos, não importa quem seja, não importa se ele não enxerga, não importa se ele não ouve, o evangelho precisa chegar a todos. E quando nós temos um evangelho inclusivo, não é só a criança deficiente que ganha. Todas as crianças ganham. Todas. Porque crescerão crianças que terão empatia, crianças que saberão aceitar a individualidade dos seus colegas de trabalho, a individualidade dos seus amigos. É muito importante, não só eles que ganham, mas todos nós ganhamos com isso. É fácil? É fácil? Não é fácil. Não é fácil a inclusão na igreja. Creio que terão outros palestrantes que falarão sobre isso. Não é fácil. E nunca será. Mas nós precisamos nos inteirar. Nós precisamos buscar. Outro dia, na minha igreja, uma mãe me falou que ela não mandava mais a criança regularmente para a sala, porque o menino, às vezes, tinha crise. Então, olha quantas pessoas não levam os seus filhos para a igreja por causa disso. Eu louvo a Deus porque minha mãe, mesmo às vezes, o meu irmão sendo levado de volta para a nave da igreja, né, para o templo, ela nunca deixou de levá-lo. E nós tivemos essa base familiar, que foi a educação religiosa, começando dentro do nosso lar. E eu creio que isso motivou o meu irmão a amar ao Senhor. Precisa você ver, ele tem 40 anos, mas o desenvolvimento dele, né, o cognitivo dele é de um menino de 11 anos, né? E a gente conversando com ele fala, eu amo. Agora minha mãe ensinou para ele mexer na TV, ele põe só louvor, pregação, é o dia todo quase, louvor e pregação. Então, isso me dá embasamento prático de que não precisa ter o cognitivo desenvolvido para que a criança, para que o adulto conheça o evangelho, as boas novas de salvação. Nós já perdemos tempo demais. Olha, lá em Jeremias, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 5, diz que Deus já nos conhecia antes que fôssemos um bebê formado no ventre materno. Esse bebê aqui, ó, eu ganhei de uma mãe de um aluno. Ela me deu de presente para as minhas palestras. E esse bebê deve ter cerca de umas 12 semanas de gestação. Imagine Deus conhecer você, conhece o seu aluno, conhece o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, conhece a sua família antes que fosse um bebê formado no ventre. Deus já conhecia o meu irmão. Ele já tinha uma história escrita para a vida dele e ninguém pode revogar. Não importa se é deficiente ou se não é, se é típico ou se é atípico, não importa. O importante é que a história da vida do teu aluno, seja ele deficiente ou não, já foi escrito por Deus, já foi escrita por Deus, e você é o vaso de honra que Deus quer usar para trabalhar essas questões com eles. Se sinta privilegiada, se sinta privilegiado de ser escolhido por Deus como vaso, como porta-voz das boas novas de salvação.
E foi assim que, há 3 anos atrás, eu recebo na minha sala um aluno diagnosticado com autismo. O meu aluno, ele não falava, ele não andava direito, ele não socializava. E eu sou bem sincera a vocês, eu me senti impotente, mesmo já estando quase na metade da pós-graduação, da especialização, mas a prática era só com o meu irmão. Mas ali eu fui orar, eu fui buscar ao Senhor. Quantas noites eu ficava debruçada em livros, em apostilas, em sites, procurando, às vezes mandava mensagem para algumas amigas, mandava mensagem para os meus professores, pedindo ajuda, e o Senhor foi me auxiliando. Hoje o meu aluno é desfraldado, hoje o meu aluno já está avançando, fala, o primeiro nome que ele falou foi Késia. Então, queridos, então, queridas, precisamos levantar essa bandeira, a bandeira da inclusão na igreja, para que o Senhor esteja presente na vida dessas famílias. Precisamos abraçar essas famílias, precisamos abraçar esses alunos, precisamos amá-los como todos os outros. Precisamos nos preparar, precisamos estar com as vistas, abertas, tirar as escamas. Vai ser fácil, como eu já disse, não vai, mas nós precisamos nos atentar a isso. Então, lá na minha casa eu tenho o meu irmão evangelizado, o meu irmão batizado nas águas, o meu irmão dizimista fiel e o meu irmão porteiro, auxiliar da igreja. Ele ama fazer a obra do Senhor. Então, precisamos colocar isso em prática, porque existem muitos netos nas igrejas, muitos iguais ao meu irmão nas igrejas, aguardando você, aguardando eu, aguardando todos. Por isso eu sou grata a Deus pela vida da Monique. Monique, que Deus te abençoe por você ter tido essa sensibilidade de fazer esse movimento. Foi Deus, o meu coração está palpitando aqui. Foi Deus, quantas madrugadas eu tenho orado e disse, Senhor, eu sozinha não vou conseguir. A Esther Bonifácio sozinha não vai conseguir. Senhor, nos ajuda. Levanta pessoas. Nós precisamos, Senhor. E cada dia o Senhor tem levantado um ali, outro aqui, outro acolá. E eu sei que a partir desses vídeos, dessas aulas que nós vamos ter aí, a partir de hoje, Deus irá levantar um exército que irá tomar essa causa para si. Amém. E nós juntos conseguiremos atingir essas crianças. Amém. Eu queria só mostrar uma coisa aqui. Eu pedi a uma amiga que fizesse esse livro sensorial para mim, né? Estava bem guardadinho ali. É um livro sensorial da criação do mundo. E ela fez, para mim, em braille também. Então, a criança ela tem acesso ao livro e tem acesso à história da criação em braille. E ela está fazendo outros livros para mim, com braille, outros livros sensoriais para eu estar trabalhando. Como eu falei, eu trabalho numa escola de educação por princípios. Nós utilizamos os 7 princípios, e um dos princípios foi o que eu falei aqui, a individualidade. E temos que usar sempre o princípio da aliança, o amor ao próximo, a união.
É muito fácil, tia Monique, não é o meu filho, não é o meu parente, não é o meu irmão. Só Deus sabe as lágrimas que a minha mãe e o meu pai descia dos olhos dele quando alguém não convidava nós para irmos em algum movimento, porque meu irmão ia estar lá. Ele ia bater com a cabeça, porque ele era nervoso, ele batia com a cabeça quando ele queria alguma coisa, porque ele ia colocar a mão no bolo, porque ele ia querer comer primeiro. Então, só Deus sabe o que nós passamos. E às vezes eu vejo tantas pessoas que poderiam nos ajudar. Exatamente. Mas eu entendo que nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, e eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Se eu precisar estudar mais, eu vou estudar mais, eu vou buscar mais. Eu não tenho vergonha, às vezes eu chamo a Esté, eu pergunto as coisas a Esté, às vezes eu chamo outras amigas, pergunto, porque eu quero atingir o maior número de crianças deficientes. Não esqueça essa frase, Deus não está preocupado com o cognitivo, ele quer atingir um coração contrito, ele quer atingir o coração da criança, não importa qual é a deficiência, não importa as limitações. Nós temos que trabalhar com as potencialidades das crianças. Esqueça o que ele não sabe, o que ele não pode. Nós precisamos trabalhar. Eu falo isso para os pais quando eu tenho algum aluno com alguma deficiência, com alguma dificuldade, eu sempre falo para os pais, esqueça a deficiência, esqueça o que ele não sabe, se agarre na potencialidade dele. Esse meu irmão gosta de música, ele ama, e tem que ser aquela... Ele gosta de música pentecostal, viu? Ele bota as músicas pentecostal. Tem vezes que eu ligo para minha mãe fala assim, hoje ele tá só o mistério aqui, entendeu? Então, assim, esse meu irmão, Deus falou assim, você precisa contar esse testemunho, você precisa pôr isso em prática, falar, porque alguém precisa ouvir isso, alguém precisa ouvir que tem sim jeito, que pode, Deus pode fazer. E eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz para esse meu aluno que é autista, às vezes ele tinha crises, e eu fui pesquisar, né? Aí eu achei a garrafinha da calma, uma garrafinha sensorial. Quando eu quero chamá-lo para um momento, eu uso. Quando ele está muito agitado, eu também uso. E ele vai ficando calminho. Então, essas coisas nós precisamos buscar, nós precisamos estudar, procurar, né? Buscar, porque, sinceramente, não vai cair de paraquedas na sua casa. Você precisa buscar. Se você ama as crianças, você precisa buscar. Então, desde já eu agradeço a Monique, agradeço a vocês que estão ouvindo e que irão ouvir, que irão assistir essa live. Eu espero que eu tenha despertado em vocês essa vontade, esse desejo de estar, né, aí na prática, correndo atrás, abraçando essas... São muitas famílias saindo das igrejas, porque não tem preparo. Você vê, essa minha vizinha, ela não está indo mais. E a igreja não perdeu só o menino, perdeu uma família. Então, meus irmãos, não vamos mais deixar perder mais nenhum. Vamos correr, vamos correr. Então, que Deus abençoe. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode entrar em contato com a Monique, pode passar meu zap, qualquer dúvida, se você tem um filho, um aluno, nós vamos estar te ajudando na medida que nós soubermos. Se não soubermos, iremos lhe ajudar a procurar e teremos uma resposta. Viu? Amém. Que Deus abençoe, continue orando pela tia Kel, pela família. Eu tenho uma menina de 13 anos, esqueci de falar, sou casada e tenho uma filha de 13 anos. E como eu falei, tenho um esposo, meu esposo é deficiente físico, mas é uma bênção de Deus em minha vida. Glória a Deus, que lindo, tia Kézia.
muito assim, eu tô sem palavras diante de tudo que você falou aqui, porque foi uma bênção te ouvir. Eu sinto a presença de Deus na sua vida, na sua Amém. família. É muito lindo a gente ouvir assim uma irmã, né? No caso de você, como irmã do neto, É, falar assim, do irmão, e você ressaltou aqui em vários momentos a persistência dos seus pais, né? A esperança dos seus pais, e não desistiram dele. E isso, para verdade. mim, assim, eu fico até arrepiada, porque é algo lindo demais. E eu sempre falo que a família, né, ela é a base, a igreja é continuação, a igreja é continuação, porque começa em casa, começa em Verdade. casa, e começa em casa, não para as ditas crianças, né, normais, como as pessoas falam, mas para todos. Então, assim, é muito lindo ouvir o seu testemunho, e eu conhecer só um pedacinho, né, e ouvir hoje assim, por completo, junto com todo mundo. É muito lindo eu ouvir isso, sabe? Que a sua mãe, ela está ali até hoje, né? Cuidando do seu irmão. Você ali, sabe, tem essa sensibilidade, né? E você não só teve essa sensibilidade, como você foi despertada por Deus, né? Para agir em prol disso. E hoje você é essa mulher, essa serva do Senhor, filha do Senhor, está aqui numa conferência dando esse lindo testemunho, porque Deus ele tem sim um propósito para todas as coisas. E como você falou, a parte que tocou muito no meu coração, me toca sempre, é que Deus nos conhece desde o ventre, isso é algo maravilhoso demais. E eu creio que Deus ele tem um propósito para a sua vida, para a vida do neto, para a sua filha, para o seu marido, para toda a sua família. E foi assim, maravilhoso te ouvir. Foi maravilhoso, maravilhoso ouvir que o neto ele já foi evangelizado, que o neto já foi batizado, que o neto ele serve ao Senhor. E isso me fez refletir muito. Eu estou aqui reflexiva. Como nós pecamos, falhamos no serviço ao Senhor, negligenciando, porque nós sabemos que essas crianças precisam ser incluídas na igreja. É uma negligência da igreja, porque sabe, mas não faz. Não faz porque somos acomodados. Pronto, falei. As pessoas não querem estudar, não querem correr atrás, as pessoas não querem aprender porque falam, como eu já ouvi, na minha igreja não tem deficiente, não tem porque a igreja não está preparada para receber. Verdade. E como nós nos colocamos diante do Senhor, sabendo que temos que alcançar essas crianças com deficiência, é uma geração Sim, que está se perdendo. Como nós, sabendo que temos que fazer isso, não fazemos? Eu falo isso por mim. E Deus ele tem tocado meu coração porque nós não podemos parar, nós precisamos continuar. Eu não sei, eu nunca fiz curso, eu estou fazendo pedagogia agora que eu estou. Antes de fazer pedagogia, eu já estava com grupo de inclusão, eu já estava. Me ajuda, e o pessoal querendo aprender, e eu também. Falei, gente, eu criei esse grupo aqui, não é porque eu sei nada, não. Eu só sou administradora, vou aprender junto. E a gente vai aprendendo, a gente tem que parar, tirar um tempo, ler, pesquisar, como você falou, debruçava, né, em livros, vamos estudar, e está estudando, e vai. E é lindo ouvir você falar assim, se precisar, eu vou estudar mais. Que as pessoas olhem para você e se inspirem através da sua vida, porque a sua vida ela serve de inspiração para a gente. E que você seja cada vez mais usada pelo Senhor. A você, a Esther, como todos os outros que estarão aqui palestrando essa semana, que Deus levantou, né? Pessoas que eu nunca vi nem ouvi falar, mas Deus levantou vocês para estarem aqui, porque eles sabem, não sou eu que tenho que saber.
Eles sabem o que vocês têm a falar, eles sabem a vida de vocês, o ministério de vocês, e que tudo que você venha fazer, onde você colocar a planta dos seus pés, aonde você abrir a sua boca para falar, que seja bênção, que sirva de inspiração para um ministério inclusivo nas igrejas, que seja de inspiração para ajudar nós, tias e tios do Ministério Infantil, líderes, a despertar para a inclusão. Porque eu fiquei muito decepcionada, eu fiquei assim, até assustada. Como foi difícil conseguir pessoas para essa conferência. Pessoas que atuam na inclusão na igreja, Tia Kel. Não é porque pessoas que atuam na inclusão nas escolas, tem um monte. Monique, quando aquele episódio que eu falei que a pessoa falou para mim que para quê falar, né? Naquele dia eu saí tão para baixo, eu saí tão triste, mesmo tendo um exemplo dentro de casa vivo, eu saí muito mal, muito mal, muito mal. E aí, nesse dia eu tinha uma igreja que eu ia ministrar num congresso de crianças, só para me fechar aqui. E minha filha olhou para mim e falou, mãe, eu nunca vi você pregando, você estava no óleo, ainda brincou comigo, você estava no óleo, no azeite, viu? Porque, olha, pegou fogo. Foi uma pregação que eu nunca tinha visto. Assim, eu mesma, depois, eu falei, meu Deus do céu. Quando eu terminei de pregar, isso aqui meu estava tudo molhado e eu estava parecendo que eu estava flutuando. Aí eu estava lá no púlpito arrumando minhas coisas para ir embora, aí eu vi bater no meu ombro. Era uma menina com síndrome de Down. Ela e a mãe. Ela olhou para mim e falou assim, não desista de nós. Oh, meu Deus. Gente, eu me desmanchei, eu não tive como não chorar. E a mãe dela olhou para mim e disse, não desista, Deus te chamou para isso. Nunca, em toda a minha vida com minha filha, criando minha filha, eu nunca vi minha filha derramar uma lágrima e parar e entender tudo que o pregador falou. Ela sentiu a presença de Deus, ela pulou e faltou pouquinho para ser batizada com o Espírito Santo. E aquele dia eu saí tão fortalecida daquele culto e eu disse, Deus, nunca mais eu abro a minha boca para dizer que eu vou desistir, nem duvidar para que o Senhor me chamou. Então, amém. Aquilo ali foi a prova viva. E todo lugar que eu vou pregar, Monique, tem um. Ou é cadeirante, ou é autista, ou é síndrome de Down, ou tem alguma comorbidade, qualquer coisa. Tem que ter um. Tem que ter um. Todo lugar que eu vou. É o Senhor que te conduz, porque o Senhor sabe que você olha para eles com um olhar diferente dos outros. E assim, e eu amo, viu? Eu amo. É tanto que esse aluno meu está comigo há 3 anos. Esse ano a mãe dele já falou, ano que vem vai ser você. Aí a minha diretora falou, olha, eu acho melhor a gente já começar a trabalhar, porque eu não sei se vão querer tirar a Kézia de onde ela está. Porque ela está lá há 3 anos nessas mesmas turmas, e eu creio que não vão mexer com ela. Então, assim, eu amo, eu abraço, sabe? Eu tomo para mim e faço com muito carinho o que eu faço. Com muito amor, com muito carinho. É coisa de amor, não foi uma coisa que eu caí de paraquedas, é amor. Foi o amor de Deus mesmo que me constrangeu a amar essas pessoas. E, assim, é bem engraçado que minha filha é apaixonada também, ela gosta. Ela gosta, ela se interessa, ela gosta, ela se interessa. Esses dias ela falou assim, mãe, bem que Deus podia te dar um outro irmão, mas que fosse um irmão que não fosse assim igual eu, mas eu queria um irmão que fosse especial, eu queria. Então, assim, ela ama, sabe? Ela ama também, a minha família ama. Então, assim, nós precisamos amar. Eu já vi gente fazer caras e bocas quando tem alguma criança, fazer caras e bocas, falar, nossa, essa mãe não sabe educar essa criança, mas não procura saber, né?
mas graças a Deus que tem você, que Deus te levantou. Olha, Monique, você não tem noção do que o Senhor vai fazer através da tua vida, através de tudo isso que vai acontecer aqui nesses dias. Deus está se agradando desse movimento, viu? Amém, amém. Que Ele se agrade, porque debaixo de muita oração, foi muito difícil, eu achei que não ia conseguir fazer. Falei, Senhor, derruba essas muralhas, tira todo o impedimento, tira todo o mal, porque essa conferência ela precisa acontecer, não por mim, de maneira alguma, porque eu estou aqui para aprender, mas para que todos sejam abençoados. Né? São 2 grupos, são mais de 400 pessoas ali, querendo aprender, querendo tirar dúvida, querendo, né, de uma luz, precisa de uma luz, como que eu faço, por onde eu começo, né, como que eu lido com essa situação. Quando eu abro ali para as perguntas, são muitas, é porque eu não tenho aberto perguntas, mas quando eu abro, são muitas, muitas e muitas. Então, assim, que o Senhor dê sabedoria, né, Chaquel? Que o Senhor nos dê a direção daquilo que Ele quer para esse mês de inclusão. É tempo de despertar, é tempo. Não é tempo mais de ficar só ouvindo, aprendendo, não pôr em prática. É tempo de despertar para aprender e para ir atrás dessas crianças, né? E recebê-las, aprender a recebê-las. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter dito sim, né? Ter me procurado, ter se colocado à disposição para ajudar, que mais pessoas sejam assim como você, né? Servos, né? No servir, no se colocar à disposição, porque quando a igreja ela tem esse dom de servir, quando as pessoas despertam para isso, cresce. Nós estamos aqui para que o reino de Deus cresça, né? Com as crianças também com deficiência e com as crianças sem deficiência. Então, que façamos a diferença em nossas igrejas. Então, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe o teu ministério, que o Senhor abençoe o teu casamento, a tua família, o teu irmão Neto. Amém. Tá? Abençoe a sua mãe. O seu pai ainda é vivo? Não, Jesus levou meu pai há 23 anos. O seu pai e uma outra irmã, foi isso? O meu pai e minha irmã, que era perto de mim, né? Eu sou a primeira filha, eu sou a mais velha, né? Aí minha irmã, que veio depois de mim, Jesus levou também. 8 anos depois que meu pai morreu, ela morreu também. Como a sua já mãe, está na glória. Como a sua mãe é uma mulher forte. Eu não a conheço. Minha mãe é guerreira, eu costumo dizer, ela ficou viúva com 45 anos, mais nova do que eu. E ela nos criou ali na igreja. Muita gente falou que ela não conseguiria, mas ela conseguiu. Minha mãe é professora da escola dominical, minha mãe é dirigente de ciclo de oração, minha mãe é tesoureira da igreja, minha mãe é bem assídua, sabe, na obra do Senhor, bem atuante na obra do Senhor. Então, nós tivemos um bom exemplo dela e do meu pai era pastor também. Com certeza. E ele morreu indo fazer a obra, né? Ele foi ministrar e lá ele teve um AVC fulminante e faleceu com 50 anos. Mas deixou um legado para nós, né? Deixou exemplo, né? Exemplo de fé, exemplo de um pai, exemplo de um pastor. E a minha mãe é uma guerreira. Eu falei isso para ela hoje. Eu falei, mãe, você é uma guerreira. Você merece muitas bênçãos dos céus. Verdade. Porque você é uma guerreira, ela hoje fala assim, filha, se eu vier a faltar, não abandone Neto. Cuide dele. Ele tem 6 irmãos, ela falou. Então, eu tenho certeza que ninguém vai abandonar Neto, porque Neto é o meu companheiro, Neto é o companheiro dela, né? Então, foi muito amor, sabe? Todo mundo ama, a família ama, a cidade toda conhece ele, a igreja, todo mundo conhece. Então, ele é o xodozinho nosso.
E esse amor, Kézia, para a gente encerrar, né? Esse amor que você tanto fala aqui, que você demonstra no seu falar, e que, sem dúvidas, é um amor que essa mãe sente, podemos dizer até mais que você, porque ela é mãe, né? Ela é mãe. Verdade. Esse amor, para você ver como que é importante esse amor na família, né? Sim, A base. E esse amor, ele vem do Senhor, né? Uma família sim. de Deus que teve ali a esperança, né? E também a sabedoria de lidar com tudo isso. E a sua mãe, com certeza, pode falar para ela que eu falei para ela, manda um beijo meu para ela, um abraço Pode bem apertado deixar. para ela. Fala para ela que ela é uma guerreira, mas uma guerreira vitoriosa. Ela Amém. já saiu da guerra, ela já ganhou uma vitória. Ter o seu filho Amém. com deficiência, evangelizado, batizado, servo do Senhor, já é uma grande vitória. Então, Sim. ela já guerreou, agora ela é vitoriosa em Cristo Jesus. Amém. E isso é lindo demais. Amém. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar Amém. conosco todo o seu testemunho, a sua história de vida. Eu creio que ainda virão muitas bênçãos do Senhor através da sua vida para todos nós. Amém. E que você sirva, assim como tantos outros, né, de inspiração e exemplo no que se diz a inclusão na igreja. Amém? Amém. Deus abençoe, viu, Monique, Amém. pela confiança. Continue contando conosco, continue nos ajudando em oração, qualquer coisa, eu volto a repetir, estou à disposição, viu? Amém. Amém. Muito obrigada. Um grande beijo para você. Beijo, Todos que beijo estão para aqui todos. assistindo. Deus abençoe você. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.